Transforma minha vida em meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu as suas servo de Deus. Aleluia, aleluia. Alebastekanda ramakanda rabashurianda kai. Deixa o fogo pegar, meus irmãos. Há uma liberdade grande aqui dentro. Aqui nesse lugar, aqui esse átrio já não é mais uma praça pública. Aqui é um pedaço do céu. Aqui é um lugar onde o anjo de Deus está descendo e está subindo. Nada sube a rabaganda, rai. E tem uma escada aqui, a escada de
sonho, em visão. Aqui tem uma escada. Se você ter os olhos espirituais abertos, você pode contemplar anjo descendo, anjo subindo e levando o teu louvor, a tua lágrima diante do altar de Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos agora, aqueles que têm Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia aqui? Abra a Bíblia. A palavra de Deus diz que ela é espada de dois gumes. A palavra de Deus, a Bíblia é uma espada que penetra até mesmo entre os ossos e entre a medula, aonde o médico não consegue entrar. A palavra entra, a palavra esmiuça a penha, a palavra é como leite, é como mel. Ele é aquela que fortalece quando estamos fracos. Ela fortalece aqueles que estão feridos. A palavra cura, a palavra regenera e a palavra salva. Está aqui o nosso irmão que trouxe essa palavra, esse testemunho. Se não é a palavra, não há salvação. João capítulo 19, versículo 18 diz assim: então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, aonde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Fecha os teus olhos agora, vamos levantar a voz em oração. Pai das luzes, Deus de poder, Pai, é tremendo o que eu posso contemplar Tu fazendo aqui, a visita que Tu está fazendo, o encontro que Tu marcou conosco nesta tarde. É um encontro principalmente espiritual, é um encontro com a nossa carne, com o nosso coração e principalmente com a nossa alma. Eu sei que nesta tarde Tu queres curar esta tarde. Eu sei que nesta tarde, Jesus, Tu não quer só curar o corpo físico, mas Tu quer também curar o corpo espiritual, o corpo manchado de pecado, o corpo manchado com o mal, o corpo manchado com a maconha, com a cocaína, com a droga, com o crack. Tu quer libertar nesta tarde, e eu creio que Tu estás aqui, Senhor, e Tu estás aqui para fazer algo diferente. Todos aqueles que acharam que Deus não iria estar nesta tarde aqui, saiba nesta tarde que você que veio aqui, você pode se despreocupar, você pode esquecer o teu problema e colocar nas mãos do Senhor, porque foi Ele quem te trouxe aqui. É um domingo de Páscoa, é o melhor domingo da minha vida. Eu saber que há 2000 anos atrás existia um Deus que se fez homem, que se fez carne, porque em João capítulo 1 diz assim: e Ele se fez verbo para habitar entre nós. Satanás nunca poderia chegar nessa terra como chegou Jesus. Satanás sempre precisa usar uma cachaça para poder fazer de você o que você quiser. Agora Jesus não. Jesus veio no corpo de uma Virgem Maria, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Quem deu crédito? Diz o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a sua iniquidade, a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele foi moído, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia! E como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com a sepultura do ímpio rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Na sexta-feira santa existia um Deus agora que era homem, Jesus Cristo. Na sexta-feira ele estava com seus discípulos, dizendo: meus filhos, esta é a última ceia que nós vamos participar junto. Os discípulos não entendiam o que significava aquilo, mas ele estava lá no Calvário, depois daquela ceia abençoada, ele chorava e dizia: olha aqui, meus filhos, me abracem aqui, porque agora o caminho que eu vou tomar, vocês não vão poder me acompanhar. Agora está ele lá no Calvário. Quando ele estava lá no Calvário, vinha Satanás e dizia: olha, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir. Ninguém até hoje pode carregar um fardo tão pesado nas costas. Jesus de joelho clamando ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Pai! Quando ele falava assim, Satanás vinha bem pertinho, olhava ele derramando o seu suor. Era quase meia-noite, ele estava de joelho derramando suor. E quando não tinha mais suor para derramar, ele começa agora a suar gotas de sangue. Ele já via o que ia acontecer com ele. Ele já via a coroa de espinho. Ele já via os cravos batendo na sua carne. Ele já via o chicote batendo na sua carne. Viu, pecador? Mas a palavra diz que ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, porque a Bíblia diz, meus irmãos, meus amigos que estão escutando nesta tarde, ele se fez pecado por nós, porque diz a Bíblia que maldito é o homem que carrega o madeiro. Ele se fez maldito por nós. Naquele momento ele dá um brado e diz: Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Logo vem aqueles homens, os sacerdotes, e vêm ali e buscam ele, e acorrentam ele e levam para julgar. Agora começam a dizer: crucifica Jesus, solte Barrabás, crucifica Jesus. O povo escolhia pregar o Salvador na cruz e queria libertar um bandido, um assassino. Sério nesta palavra. Ele deixa dito sempre na palavra dele, pastor, que aonde estiver dois
dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei. Olha quanta gente tem aqui, ó, reunido no nome do Senhor. Eu creio na manifestação espiritual de Deus. Desde esse dia, aonde foi derramado, Deus não deixa nada por metade. Agora acontece o mistério. Um daqueles salteadores olha e diz assim: ué, tu não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Tu não és o Cristo? Jesus calado, viu, meus irmãos? O lado que estava falando isso era o lado da humanidade que não se arrepende para Deus. É o lado da humanidade que não é arrependida, que não procura fazer a vontade de Deus, procura viver no oba-oba, que hoje crente para ter salvação tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles esquecem a simplicidade do Evangelho. A palavra de Deus é bem clara quando diz: se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Eu quero te dizer, meus irmãos, nesta tarde, que aquele homem que estava do lado direito de Jesus, a Bíblia fala que é Dimas, ele olha e diz assim: escuta, esse justo nenhum mal fez, esse justo está aí junto com nós. Nós merecemos estar aqui nessa cruz, nós merecíamos, nós fizemos muita coisa errada desde que nascemos, nós nascemos do pecado, mas esse justo nenhum mal fez. Viu, irmão? O lado da humanidade arrependida, o lado daqueles que aceitam a cruz, porque há um mistério onde passa um crente, muita gente debocha, muita gente diz é Bíblia, é comedor de arroz e feijão, mas eu digo que é um comedor de arroz e feijão, é um Bíblia, mas é um Bíblia que vai para o céu, é um Bíblia que vai para o céu. Se agora soar as trombetas, esse corpo que agora existe será transformado num corpo incorruptível e de glória, e os céus agora receberão todos aqueles, todos aqueles que professarem que Jesus Cristo é o Senhor. E ele olha e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele, e será que Jesus diz assim: olha, primeiro, meu amigo, antes de tu ir, tu vende o que tu tem, pega e fala para alguém, dá tudo para os pobres, para depois tu ir para o céu. Jesus disse isso? Será que Jesus disse assim: olha, primeiro tu vai para o purgatório, purga tudo os teus pecados, depois que tu estiver puro, daí tu vai para o céu, vai para o paraíso, porque tu é um pecador, tu pecou muito? Será que Jesus disse isso? Não, meus senhores, isso que tu está aprendendo errado é teologia barata, é coisa que não está na Bíblia. O que Jesus falou para aquele homem aquela noite, aquela tarde, ele disse assim: ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Estava lá os 3 dias, Jesus agora caminhando, 3 dias morto. Jesus agora vai no inferno, e lá no inferno ele pega a chave da vida e pisa na cabeça da grande serpente de Satanás e diz: é-me dado poder nos céus e na terra. Aleluia! Quem está sentindo a autoridade de Deus aqui esta tarde? Deus quer te revestir esta tarde e te dar autoridade para pisar na serpente, porque Ele já venceu por você. Ele já venceu a cocaína por você. Ele já venceu as drogas por você. Ele já venceu a tua causa na justiça por você. Ele venceu
venceu até os adversários. Quem sabe hoje você está cercado de inimigo. Deus já venceu na cruz do Calvário por você. Entrega o teu caminho para Ele nesta tarde. Entrega teus caminhos, não olha para a tua dificuldade, mas diga para a dificuldade esta tarde: eu tenho um grande Deus. Você ainda não sabe porque ainda os crentes não saíram de quatro paredes, mas daqui para frente vocês vão saber por que o crente é tão feliz. Crente sofre luta, crente passa prova, mas ele sabe que é vencedor, porque quando ele está na luta, ele está na prova, ele toca o joelho no chão e tem um exército de Deus que peleja por ele.